Vamos lá, Lucas 9, a partir do versículo 18. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar esse tempo para o Senhor. O Senhor tem propósitos nessa noite em cada vida que está aqui, inclusive na minha. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós, que nós possamos aprender, sermos confrontados pela Tua palavra, sermos confortados por ela também, e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que a gente venha a dar fruto, Senhor. Esse é o propósito, desde sempre, do Senhor para a Tua igreja, que nós saiamos daqui dando frutos, sendo sal e luz nessa terra. Para isso nós te pedimos e clamamos a Tua ajuda. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Ajuda a mim, que eu possa entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração de maneira exata, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos aqui, irmãos, que Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Aliás, duas, né? Quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou. Costumo dizer que a Bíblia é atemporal. Todas as histórias que nós vemos aqui na Bíblia aconteceram de fato em algum momento da história. Mas é atemporal porque esses fatos continuam tocando nossos corações. Deus utilizou esses fatos para falar conosco hoje. Ensinamentos que foram feitos lá no passado valem para nós hoje. Coisas que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos valem para nós hoje. Então não é errado dizer que as perguntas de Jesus, para ficar bonito, para ficar poético, ecoam pelas eras e chegam até nós. As perguntas que Jesus fez chegam até os nossos ouvidos, e são várias delas. O que queres que eu te faça? Quantos pães você tem na sua mão para que eu possa multiplicar? Você crê mesmo que eu posso fazer isso? Por que você está dormindo? Perguntas que nos fazem refletir e que fazem muito sentido para a nossa vida. E essa pergunta com a qual eu comecei é mais uma delas que soa hoje para nós e para você. Quem você que está sentado aqui diz que eu sou? Jesus está perguntando. Quem você diz que eu sou? E por que Jesus faz essa pergunta, queridos? Por que Jesus quer saber o que os homens pensam dele? Por que Jesus quer saber o que os discípulos pensam dele? Quando eu era mais novo, e eu sei que, acho que até hoje acontece isso com os adolescentes principalmente, na minha época, e principalmente as meninas, as moças, tinham um caderno de perguntas. Então era uma folha para cada pergunta, e tinha várias perguntas, e aí você colocava o seu nome e ia respondendo as perguntas. E uma das perguntas clássicas era: o que você acha da dona do caderno? Quem já escreveu num caderno desse? Todo mundo, né, irmãos? O que você acha da dona do caderno? Normalmente, a fase da adolescência é uma fase que você precisa se autopromover, que você fica querendo saber o que as pessoas pensam de você. Você tem talvez uma baixa autoestima. Será que Jesus estava nesse momento ali com seus 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade? Será que Jesus estava nesse momento com uma baixa autoestima e querendo saber, gente, o que o povo está falando de mim? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Para ver se eu vou mudar o meu discurso, talvez, né? Será que Jesus estava pensando nisso? Será que eu estou sendo muito duro? Então eu preciso saber o que eles estão achando para ver como eu vou me conduzir. Será que era a conduta de Jesus? Essa era a preocupação de Jesus quando ele quis saber? Irmãos, se tem alguém que não tinha problema de autoestima, era o Senhor Jesus, amém? Ele sabia quem ele era.
Ele não estava preocupado muito com aquilo que o povo dizia quem ele era. Ele não estava, nada iria mudar na vida de Jesus, independente daquela resposta. Jesus não ia mudar o seu caráter. Então por que Jesus quis saber? Por que Jesus quer saber o que você acha dele? Por que Jesus está te perguntando, para você, quem eu sou? A resposta não é muito difícil, né, irmãos? Se não é para mudar o próprio comportamento dele, talvez seja para mudar o nosso próprio comportamento. Talvez seja para que você possa refletir, e eu possa refletir, quem Jesus é para mim. Fabiano, quem você diz que eu sou? Ele faz essa pergunta para mim e para você, para que você possa refletir quem ele é na sua vida. E qual é a importância de você saber quem ele é na sua vida? A importância é total, porque os nossos relacionamentos, a nossa conduta, a nossa tratativa com as pessoas, o jeito que nós vamos lidar com as pessoas, vai estar diretamente ligado àquilo que você pensa ou espera da pessoa. Eu dei um exemplo aqui de manhã sobre minha esposa, Etel. Isso é muito fácil no casamento, é muito fácil na família, a gente vê, mas a gente pode estender isso para as amizades. É muito fácil saber que ela precisa ter um lugar de honra na minha vida, eu preciso honrá-la, ela precisa ter importância, e ela tem. Então, se ela chegar para mim e falar assim, Fabiano, você não está sendo um bom marido para mim, você acha que eu vou ouvi-la ou não? Ou pelo menos deveria? Eu deveria, porque ela tem toda a autoridade para falar sobre a minha vida e sobre a minha conduta como marido, ela vive comigo. Então, a forma que eu vou enxergar a Etel vai de maneira direta influenciar naquilo que eu vou, a maneira como eu vou tratar com ela. Da mesma forma, os filhos com os pais, se os pais não honrarem os filhos, o pai, se os filhos não honrarem os pais, o pai pode falar o que quiser. Vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. A forma como o filho enxerga o pai vai determinar o quanto de importância tem aquilo que o pai está falando para ele. Vocês estão me acompanhando? Faz sentido? Amém. Nesse caminho, Jesus quer saber o que você diz que eu sou. Quem eu sou? Qual é a importância que você tem me dado na sua vida? Jesus por 30 anos andou naquela região em que ele viveu de maneira desconhecida, irmãos. Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Tanto que vocês sabem que quando ele esteve em Nazaré pregando e operando milagres, ele não pôde fazer, a palavra diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque faltou honra, porque as pessoas não davam importância para quem ele era. Está aí, diretamente ligado a como ele vai tratar as pessoas, a como as pessoas vão receber dele. Está ligado a quem ele é e o quanto ele é honrado. Então Jesus andou por 30 anos de maneira desconhecida, sendo o filho do carpinteiro e filho de Maria. Até que Jesus começa então o seu ministério, começa a pregar o evangelho do reino e começa a operar milagres e sinais. Aí apareceu nas redes sociais e o público da época ficou alvoroçado. Quem é esse homem? Rapaz, o que está acontecendo? Quem é esse homem? A ponto de Herodes, que era o tetrarca, que era o governador daquela região, que era o... Fiz de manhã, vou fazer de novo, para não dar rolo com política, irmão. Que era o Bolsonaro, era o Dória, era o Felício, era o Lula, era todos os políticos. Sabe alguém importante? Quem é esse homem? A palavra diz que Herodes queria saber quem era Jesus. E também começou a gerar não só dúvida, mas percepções de quem Jesus era. As pessoas começaram a ter
opinião sobre quem Jesus era. E é sobre isso que eu quero falar. Abre comigo. João, capítulo 6. A gente vai ler alguns textos hoje, tá, irmãos? João, capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós vamos ler 2 versículos, 14 e o 15. Primeiro, vamos dizer assim, tipo de pessoa que eu quero pontuar nessa noite é o povo, irmãos. A multidão, a famosa multidão, o povão, sabe? Vamos ver o que o povo dizia que Jesus era? Quando começaram a ver os milagres e tudo que Jesus pregava. João 6,14 diz assim: quando o povo viu Jesus fazer este sinal, entre parênteses, esse sinal é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então o povo olhou para ele e falou assim: esse é o profeta que havia de vir. O povo também, quando Jesus entra uma semana antes da sua crucificação em Jerusalém, montado no jumentinho, cantou: Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é o Salmo 118, irmãos, parte do Salmo, né? Um salmo messiânico que falava a respeito de Cristo. O povo disse que ele era o profeta que haveria de vir. O povo estava certo, irmãos? Estava. O povo tinha uma visão correta de quem Jesus era? Tinha. Glória a Deus. Segundo personagem, volta aí, capítulo 3 de João. Nós vamos falar de um homem famoso e importantíssimo da época. Um fariseu, a palavra fala que ele era um dos maiores dos judeus. Olha só o tamanho da figura que era. Um dos maiores dos judeus que foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, para que ninguém pudesse vê-lo. O homem se chamava Nicodemos, fariseu. Diz assim, capítulo 3, versículo 2. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Então aquele fariseu que conhecia a palavra, que conhecia toda a tradição, que conhecia todo o meio religioso da época, olhou para Jesus e falou assim, ele chamou ele de mestre. O Senhor vem da parte de Deus. Está claro, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Eu que estou aqui há, sei lá quantos anos tinha Nicodemos, há 50 anos, não faço isso. Está claro que o Senhor veio da parte de Deus. Nicodemos estava certo, irmãos? Nicodemos tinha uma visão correta de Jesus, de que ele vinha da parte de Deus ensinar? Estava certo. Vira mais 2 folhas aí, João, capítulo 1. Nós vamos falar da terceira pessoa, o personagem. A pessoa que mais conheceu Jesus, eu acho. Não, talvez não seja a que mais conheceu Jesus, mas que primeiro percebeu quem era Jesus. João Batista. A palavra nos conta que quando as mães se encontraram, Maria e Isabel se encontraram grávidas, eu brinquei hoje de manhã, João Batista deu um karatê na barriga da sua mãe, deu um glória a Deus lá, eita glória, sentiu a presença do Senhor, do Messias. Desde sempre ele sabia quem era Jesus, mas eu quero pontuar com o versículo 29 do capítulo 1. Lê comigo. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Talvez essa revelação seja mais correta, mais na lata, né? Mais certeira. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha a visão errada de Jesus? João Batista? Não. João Batista tinha a visão corretíssima de quem era Jesus. E por fim, representando aqueles que andaram muitos anos, 3 anos, muitos não, né? 3 anos com Jesus, os apóstolos, eu quero falar de Pedro.
E aí eu vou pedir para você abrir Mateus, capítulo 16, versículo 16. E aqui é simplesmente para falar a resposta da pergunta com a qual eu comecei a palavra de hoje, né? Quem dizes que eu sou? E aí no contexto, alguns vão falar que, João Batista, nós lemos, né? Alguns dos profetas que ressuscitou. E quem vós dizeis que eu sou? E Pedro toma a frente e diz o quê? O Senhor é o Cristo, o ungido do Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está errada a resposta, irmãos? Não, está certa. A visão de Pedro era corretíssima a respeito do Senhor. Então nós vimos até agora que todos aqueles, inclusive o povo, tinham uma visão perfeita e correta de Jesus. Tinham uma visão exata de quem Jesus era. Mas o segredo não está em quem você pensa que Jesus é, ou o que Ele é para você, ou quem você diz que Ele é. O grande desafio da vida cristã é você não perder a visão de quem Ele é. É você perseverar naquilo que você crê. É você olhar para Jesus e quando Ele não te entregar aquilo que você espera dEle, você não perder o foco e nem a certeza de quem Ele é. Esse é o maior desafio da vida cristã. É nós seguirmos crendo em Jesus independente das circunstâncias, independente do que acontecer. E para isso, irmãos, eu preciso te falar algo. Não é na sua força. Na sua força você vai parar de crer em Jesus em algum momento. Ou vai achar Ele injusto, ou vai achar que Ele não te ama. Eu vou levantar a mão. Quem já achou que Deus não te ama? Porque aconteceu alguma coisa. Então o segredo não está em quem Jesus é para você, mas o como que você vai viver a sua vida em relação às circunstâncias e como que você vai caminhar com essa notícia de que Ele é Cristo e que Ele não perde o controle das circunstâncias. Irmãos, assim, nós vivemos num tempo em que, infelizmente, eu lembro que quando eu era criança, o divórcio era algo estranho. Quando você tinha um amigo com os pais divorciados, era algo que machucava, né? Você via que era algo, olha, né? Não era algo normal. Hoje é normal, irmãos. Hoje a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos casamentos se desfaz com uma naturalidade. É mais fácil descasar do que casar. E por que tem acontecido isso? Por que casamentos são desfeitos? Por que filhos se rebelam cada dia mais contra os pais? Porque falta amor. Mas Fabiano, o que tem a ver isso com o que você está falando sobre Jesus? Tem tudo a ver, irmãos. Porque para se manter um casamento, para se manter uma obediência a seus pais, é necessária a mesma coisa que você precisa para se manter firme em Cristo. Renúncia da sua própria carne. Renúncia dos seus próprios prazeres. Cruz. Nós só vamos conseguir seguir dessa forma que eu falei, crendo em Cristo, e não sendo Ele pedra de tropeço para nós, se nós renunciarmos às nossas vontades. Porque ou Ele é a pedra angular onde você constrói, e dele você faz a sua vida, Ele é a pedra fundamental, ou Ele vai ser a pedra de tropeço na sua vida, irmãos. Não tenha dúvida. Em algum momento que a coisa sair do teu controle,
é ali que você vai tropeçar em Jesus. E para que você não tropece em Jesus, você muda, você adequa aquilo que ele falou para aquilo que você crê. E aí você precisa atualizar a Bíblia, irmão. Aí sim você precisa mudar um pouco o que Jesus está falando. Nem sei porque eu estou falando isso, não está na palavra, irmãos, mas amém. O Espírito Santo está falando. Então é preciso renúncia para que a gente possa continuar firme. Eu quero correr aqui. Nós vamos falar desses 4 pontos que eu falei. O povo, primeiro, que olhou e falou assim, esse é o profeta que havia de vir. Tomou nota 10 na pergunta quem é Jesus. Era o profeta que havia de vir. Olha que interessante, no mesmo cenário, Jesus estava multiplicando os pães. No mesmo contexto, Jesus multiplica os pães, pede para os discípulos, depois da multiplicação, irem à frente dele, atravessarem o mar da Galileia, e ele sai para orar, e o povo vai embora, enfim, não sei, não diz o que o povo faz, mas é fato que Jesus de madrugada sai e vai caminhando sobre o mar, aquela passagem de Pedro, com os discípulos, e eles vão para Cafarnaum, e quando o povo chega de manhã e não vê Jesus, pergunta onde Jesus está, esse mesmo povo que teve os pães multiplicados. Onde está Jesus? E descobrem que ele está lá do outro lado, pegam seus barcos também e vão atrás de Jesus. E chegando lá encontram o mestre e fala, Jesus, onde você estava? A Bíblia não diz, irmãos, mas quer dizer, a Bíblia diz, né? Não sei se ele falou ou não, mas Jesus nem dá oi para eles. E aí galera, beleza? Foi legal ontem, né? Não. A hora que eles perguntam assim, onde o Senhor estava? Uma pergunta tranquila, onde o Senhor estava? Nós estávamos procurando o Senhor. Ele olha para aquele povo, para a multidão e diz assim, vocês não estão atrás de mim e dos sinais, vocês não estão atrás daquilo que eu represento, de quem eu sou para vocês. Vocês estão atrás de comida, vocês estão atrás do pão. Duro, né, irmãos? Mas é isso que Jesus disse para aquele povo. Vocês estão atrás do pão. E aquele povo que falou que ele era profeta, esse é o profeta que havia de vir, começa a ser confrontado e aquilo começa a mexer no coração deles. Eu vou provar isso para vocês. Aí Jesus está falando sobre isso, né? Vocês não estão aqui por causa de mim, estão aqui por causa de pão. Segue o texto, João 6,30 agora. Então depois que o povo é confrontado, olha que o povo que falou que ele era profeta diz, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? E aí eles vão citar o maná do deserto. Os nossos antepassados comeram do maná que foi dado, falando de comida, irmãos, falando de provisão. Jesus mais uma vez olha para eles e fala assim, quem deu o maná não foi Moisés, não foram os antepassados, quem deu o maná, quem derramou o pão do céu foi Deus. E ele fala assim, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E vai mais fundo no confronto. Você pode ler depois. E sabe o que acontece? Aqueles que falaram que ele era o profeta que havia de vir, depois começaram a falar, o que você pode fazer de sinal para que a gente creia? No versículo 42, fala assim, diziam, esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Quando Jesus começa a nos confrontar, irmãos, se você for igual a esse povo, você perde a sua crença nele. Você já não vê mais ele como ele é. Foi isso que aconteceu. Jesus foi de cima lá embaixo. Aquele que era o profeta que havia de vir agora é Jesus, o filho do carpinteiro que nós conhecemos. Ele não é nada. Porque ele não multiplicou o pão. Deus precisa estar provando sempre algo para aqueles que são povo. Aqui eu estou falando do povo como um exemplo, tá, irmãos? Não tem nada contra o povo. Para quem tem essa característica da multidão, Jesus sempre tem que estar provando algo, entregando algo, dando algo, porque senão ele não é Deus.
E aí, infelizmente, nós transformamos a igreja, e aqui não é só a ICB, né, eu estou falando da igreja, num grande consultório de psicanálise ou de cura. E eu não tenho nada contra cura emocional, irmãos, não tenho mesmo. Creio nisso, eu já fui curado. Quem aqui não teve um trauma que precisou de oração, que precisou de um acompanhamento pastoral? Todos nós, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Nós temos um ministério nascendo, que é o Ministério Zoe, que é feito para isso, que vai tratar as feridas. O problema não está nas feridas, irmãos. O problema não está em você ter feridas, porque todos nós temos, e às vezes você as carrega há muitos anos. Como aquela mulher hemorrágica que 12 anos carregava uma ferida. Mas ela deu um passo em direção à sua cura, ela tomou uma decisão, ela não ficou se lamentando a respeito daquele grande problema que ela tinha. Ela entendeu que havia cura em Jesus e ela foi atrás. Então, é necessário, queridos, é necessário, se você está em casa, está me assistindo, e você tem uma ferida emocional aberta há muitos anos, você precisa entender que Cristo quer curar. Busque a cura e logo depois seja usado para curar as outras pessoas, porque nenhuma dor que você tem vai ficar somente em você. Deus vai usar para que você possa curar outros através da palavra dele. Vocês creem nisso? Glória a Deus! O vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, existe, é bíblico. Mas há um momento na vida cristã, irmãos, que nós precisamos do vinde após mim. O vinde a mim é uma bênção, nós somos curados, mas espera aí, vamos, depois é vinde após mim, segue os meus passos, anda nas minhas pegadas, é isso que Jesus quer de um cristão maduro. E no reino de Jesus, isso Deus falou comigo, irmãos. É duro, mas é fato. No reino do Filho, do seu amor, no reino do Senhor, Ele é rei. Só que muitas vezes nós o tratamos como o mordomo, aquele que serve às nossas mesas, ou pior, o bobo da corte, sabe aquele que te entretém? Eu vou lá na igreja porque é gostoso, eu falo com os irmãos, eu vejo um louvor, eu presto atenção. Eu vou no show gospel, irmão. Que Ele seja rei nas nossas vidas. Nicodemos, o maior exemplo, melhor exemplo de religioso, irmão, conhecia tudo. Era um dos maiores dos judeus. Fariseu, quem vocês sabem, o fariseu era aquele mais zeloso, aquele que conhecia a Torá, os 5 primeiros livros, de cabo a rabo, desde criança. Estudava, então ele conhecia. E muitos de nós conhecemos a Bíblia, conhecemos as igrejas, conhecemos as doutrinas, conhecemos as visões apocalípticas, milenistas, amilenistas, pré-milenistas, calvinismo, arminianismo. Conhecemos a doutrina da presbiteriana, da Deus é amor. Sabemos tudo a respeito de igreja, sabemos tudo a respeito de tradição, conhecemos as pessoas. Só não fomos ainda e não tivemos ainda a transformação da nossa mente. Só não sofremos ainda a metanoia. E foi isso que aconteceu com Nicodemos. Porque quando Nicodemos chegou para ele, e ele sabia quem ele era, Nicodemos sabia quem ele era, e Jesus também sabia quem Nicodemos era, ele era um dos maiores dos judeus. Com toda a sua pompa, com toda a sua sabedoria, conhecimento da palavra, ele chegou para Jesus, e Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo. E aí deu um nó no sábio, no mais entendido. Ele falou: será que eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Pergunta de bobo, né, irmãos? Por que aconteceu isso? Porque para você entender o que Jesus está falando, é necessário que você transforme a sua mente, haja renovação para entender que você é necessário nascer de novo no Espírito, para ser uma nova criatura. Não é fácil de entender isso. Vai tentar explicar isso para o seu amigo incrédulo. Não é fácil, é necessário uma revelação, uma transformação da mente. E Nicodemos não entendeu. Então, queridos, se nós estamos sendo como Nicodemos,
Conhecemos tudo, mas nós não sentimos a transformação de fato. E aqui eu quero que você pense, você nasceu de novo? Ou você conhece a doutrina da igreja? Vou repetir a pergunta. Você conhece o que é pregado, você conhece a palavra de Deus, você sabe que Jesus morreu, você sabe quem foi Moisés, você sabe tudo da Bíblia. Mas você nasceu de novo? Você deixou as coisas do velho homem? Ou não? É necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino, irmãos. E o que acontece com Nicodemos? Qual é o fim da história de Nicodemos? Pelo menos o fim bíblico. A palavra diz que Nicodemos vai junto com José de Arimateia enterrar Jesus depois de morto. Jesus morreu, José de Arimateia vai até Pôncio Pilatos, também escondido, porque ninguém podia saber. Ele e Nicodemos enterram Jesus dentro das tradições dos judeus. Nicodemos com tradição era perfeito, irmão. Foi lá, fez bonitinho, colocou mirra, enfim, preparou o sepulcro. A Bíblia também não diz se Nicodemos esperava que Jesus ressuscitasse, mas eu acredito que não. Porque o religioso conhece muito bem o Jesus que morreu, mas não vive o Jesus que reviveu, amém? Nós temos que crer e viver como o Jesus ressurreto, irmãos. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. E você tem que viver a sua vida como aquele que crê num Jesus ressurreto e vivo. Talvez por isso Nicodemos não foi o fariseu escolhido por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Talvez por isso Jesus, ele tinha todo o currículo, irmãos. Era um fariseu igual Paulo, mas era afeiçoado por Jesus, tinha simpatia por Jesus. Paulo perseguia Jesus, Paulo queria matar cristão. Por que Jesus escolheu Paulo e não Nicodemos? Fica a pergunta. Terceira pessoa que eu citei, João Batista. Esse para mim talvez seja junto com Pedro, são os mais importantes dessa minha lista. Porque João Batista, como eu disse, conhecia Jesus desde o ventre da mãe dele. Reconheceu Jesus. E disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não bastasse isso, não bastasse saber, quando João Batista batiza Jesus, se ele tivesse esquecido, o Senhor deu um jeito. Veio de forma corpórea de pomba, e João Batista ouviu uma voz com os ouvidos naturais, junto com o povo todo, que disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não havia dúvida para João Batista de quem era Jesus. Mas olha que interessante, Lucas 7, abre comigo, é importante esse texto. 7:18. Lucas capítulo 7, versículo 18, diz assim, ó, os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Tela azul, irmão, sabe? Tom! Aquele som de cri, cri, cri. Como assim? João Batista, irmãos. Que desde o ventre da mãe tremeu quando viu Jesus. Agora está mandando perguntar se Jesus era ele mesmo. Por que será que a dúvida nasceu no coração de João Batista? E aqui eu não estou aqui para afirmar nada, irmãos. Porque quem sou eu para afirmar alguma coisa? Eu estou aqui para refletir com você e para dividir aquilo que Deus falou comigo, aquilo que o texto falou comigo. Eu queria que você me acompanhasse. Você tem todo o direito de discordar
e depois até vir conversar comigo e me passar a sua visão, mas algo para mim fica claro na palavra. E talvez seja esse o motivo pelo qual João Batista perdeu um pouco a certeza. Versículo 22, né? João, aliás, vou ler 2 textos, abre lá, João capítulo 3, Evangelho de João, e depois eu vou ler Mateus capítulo 9. Então, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Mateus 9, versículo 14. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós, entre parênteses, discípulos de João e os fariseus? O que nós entendemos com esses 2 textos, irmãos? Que fica claro. Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele do qual Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele veio e ele começou a ensinar, e as pessoas começaram a andar atrás de Jesus. Se você fosse João Batista, irmão, você falou sobre a vinda do Filho de Deus, ele apareceu, você tem certeza de quem ele é? Você tem certeza, você fala: esse é o Cordeiro de Deus. O que você ia fazer a hora que Jesus começasse a andar e ensinar os seus discípulos? Você ia, alternativa A, diminuir para que ele cresça e ir atrás dele, aprender com o mestre? Ou você ia tomar um caminho paralelo com seus discípulos e caminhar num ministério paralelo com Jesus, ensinando coisas que inclusive Jesus não ensinava? Não ensinando, mas tendo condutas que Jesus não tinha com seus discípulos. Os discípulos de Jesus não jejuavam, os de João jejuavam. A palavra nos diz. Irmãos, então para mim está claro que João Batista, ele decidiu seguir um ministério paralelo, batizando, continuou a vida dele. E não andou atrás de Jesus. E esse talvez também seja um grande perigo na nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus falou assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer ser meu seguidor, negue o seu próprio ministério se for necessário. Negue seu próprio sonho de ministério se for necessário. Negue seu próprio pensamento a respeito da vida se for necessário. Para me seguir, para ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Quando você segue a Jesus, você vai atrás de Jesus. Você não vai do lado de Jesus. Então, muitas vezes, a renúncia é o impeditivo que nós temos de seguir Jesus. A falta de renúncia é o motivo pelo qual nós não seguimos Jesus. Lembra do jovem rico? Foi assim que aconteceu com ele. Ele não renunciou àquilo que ele precisava renunciar. E aí tem um grande fator. Quando Cristo não é mais Cristo na nossa vida, alguém toma o lugar de Cristo na nossa vida. Quem é que toma o lugar de Cristo na nossa vida? Nosso umbigo, nosso ego, irmãos. Nós tornamos Cristo para nós mesmos. E aí é a nossa força, é o nosso conhecimento, é o nosso ministério, é a forma como eu vou conduzir o ministério que vai fazer correto.
Agora não é mais Cristo quem comanda. O meu Cristo sou eu mesmo e as minhas fantásticas ideias. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ouvir do Senhor. É forte o que eu vou falar, mas é verdade. Jesus não vai parar para discutir com você a respeito. Você pode orar, você pode colocar suas dificuldades diante de Deus e tem que fazer isso, irmãos. Mas Jesus não vai mudar. Então, Jesus não vai parar para argumentar e pensar, não, então eu vou mudar para ver se o Pedro vem atrás de mim. É aquilo. Jesus não vai mudar, irmãos. Acabou. Jesus é isso que você conhece. Ou você nega a você mesmo e segue, ou você faz como o jovem rico. E não vai atrás. E Jesus não foi atrás do jovem rico, irmãos. Desculpe te dar essa notícia. Jesus não foi atrás dele, não, volta, querido, veja bem, anda mais um pouco. Ele só falou assim, ó, vende tudo e vem atrás de mim. Jesus ficou triste, sim, do jovem ter ido, mas a palavra não conta dele indo atrás. Porque Jesus não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, era o jovem rico. Eu sei que isso pode ofender a gente, irmãos. Mas a gente não pode ser ofendido por essas coisas. Jesus não pode ser a pedra de tropeço no nosso caminho, amém? Que Ele seja a pedra angular. E eu quero falar da última pessoa, que é Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos, irmãos. E você conhece, viu todos os milagres. E como nós vimos aqui hoje, questionado, quem dizeis vós que eu sou? Pedro tomou a frente, como ele sempre fazia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tomou 10 também nessa questão na prova. Então, por que é que Jesus foi negado 3 vezes? Por que com a boca, com os próprios lábios dele, Pedro negou Jesus 3 vezes? Se ele tinha certeza que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, por que Pedro negou Jesus? Eu vou te dar 10 segundos para você pensar na resposta. E eu não vou te dar a resposta, irmão. Porque não é importante a resposta dessa pergunta nessa noite. A pergunta importante não é por que Pedro negou a Cristo. A pergunta importante, reflita comigo, é por que Pedro achou que não negaria a Jesus? O que fez Pedro achar que não ia negar a Jesus? Você é capaz de negar Jesus? Se a sua resposta for sim, melhor orar, irmãos. Vai jejuar, vai buscar mais a palavra. Se a sua resposta for, de maneira alguma, vou te negar Jesus. Eu quero te perguntar, por que você acha, ou por que você tem essa convicção de que você jamais vai negar Jesus? O que fez Pedro achar que ele não negaria? Pedro achou que honrava Jesus mais do que tudo, irmãos. De que Cristo era o mais importante de tudo. Tanto que ele falou, eu morreria por você. Os outros podem te deixar. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Você morreria por Senhor Jesus? Morreria mesmo? Você tem certeza que você daria a sua vida? Se alguém colocasse uma faca para te degolar, nega Jesus. Você acha que você negaria? Tenha certeza disso, irmãos. E é muito, eu não vou dizer irônico, mas é muito curioso que antes de Pedro negar 3 vezes, depois que Jesus fala para ele que ele negaria, Jesus chama Pedro e Tiago e João para irem com ele orar no Getsêmani. E ali Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o homem mais importante da terra, que já pisou nessa terra, chega para Pedro e para eles e fala assim, eu estou angustiado até a morte. Vocês podem orar comigo? Vocês podem vigiar em oração? Vocês podem interceder pela minha vida? Você já pensou?
Jesus, Filho de Deus, chegar para você e falar assim: você ora por mim, eu estou meio mal. 1 horinha, ora comigo. O que a palavra nos conta, irmãos? Que, curiosamente, 3 vezes, Pedro e os outros 2 dormem e não oram. E Jesus, por 3 vezes, vai até eles e fala com quem? Com todo mundo? Com Pedro. Pedro, você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo? E você tem certeza que você não negaria? Irmãos, será que a gente não pode assistir uma sala de oração 1 horinha e orar? Será que é tão ruim assistir um culto online? Eu sei que não é a melhor das coisas, graças a Deus porque a gente voltou, mas será que eu não posso louvar a Deus ainda que com dificuldade, cantar as músicas, orar na sexta-feira em casa? Será que a gente não pode vigiar 1 horinha? Será que a gente não pode colocar os nossos filhos para assistir às aulas do Ministério Infantil, que tem trabalhado arduamente para que os nossos filhos possam receber um pouco da palavra de Deus? Será que a gente não pode, queridos, ser igreja de maneira online, porque é isso que nos sobrou nesse momento? O que te faz achar que você não negaria Jesus? Será que nós não negamos Jesus quando nós temos esse tipo de atitude? Nossa, pastor, que forte, só porque eu não assisti uma sala de oração? Não, não é por causa disso. É porque como está o teu coração para você não querer orar? Negar Jesus não é simplesmente falar, não creio em Jesus, não. Negar Jesus é você colocar a mão onde não deve na sua namorada, meu jovem. Negar Jesus é você sentar na frente de um computador e assistir o que não deve, meu querido amigo casado. E solteiro também. Negar Jesus é qualquer ato de pecado contra Cristo, você está negando a Jesus. Cada pecado que nós cometemos, depois de ter dito que Ele é o Cristo, o profeta que havia de vir, nós estamos gritando, Barrabás! Essa é a grande verdade, irmãos. Graças a Deus, porque nosso Deus é misericordioso e conhece as nossas fraquezas. Esteve aqui por mim e por você. É tempo de arrepender. Nós que conhecemos a Cristo. Se você não conhece a Cristo, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Agora, se você conhece a Cristo, viva como quem conhece a Cristo. É difícil mesmo, assim, não é que é difícil, é um desafio maravilhoso, é a melhor vida que nós podemos ter. Mas na nossa força nós não conseguimos. Na nossa força nós não temos como. E eu gostaria muito que essa palavra fosse uma palavra de desafio, de confronto, no sentido de, espera aí, eu estou falando que Jesus é Cristo, mas de fato Ele tem sido isso ou eu estou perdendo um pouco o foco das coisas e eu tenho ido na igreja como Nicodemos, conheço tudo, mas eu não estou vivendo a transformação. Eu de fato estou andando, fazendo as coisas da minha cabeça. Como João Batista teve um ministério paralelo, eu não estou muito preocupado em orar para saber o que Deus tem para nós. Eu não sei, irmãos. Talvez esteja tudo bem na sua vida e graças a Deus por isso. Eu sei que, assim como Deus está falando com vocês, Deus fala comigo e eu tenho muita coisa para mudar, irmãos. Longe de mim querer apontar João Batista, irmãos. Longe de mim querer apontar Pedro. Quem sou eu para subir aqui nesse púlpito e falar de Pedro, apontar erro dele, de João Batista? Mas sabe, queridos, homens como eles erraram para que nós pudéssemos olhar as pegadas que eles não andaram, que eles andaram de maneira que talvez equivocada e nós não erremos. Se Pedro negou Jesus 3 vezes é para que nós lêssemos e entendêssemos. Nós não precisamos negar Jesus.
E para fechar, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Por que é tão importante a gente ter certeza de quem Cristo é na nossa vida? Porque vivemos dias maus, queridos. Vivemos dias complicados no Brasil e no mundo. Vocês sabem do que eu estou falando. Vivemos dias onde a justiça no Brasil Você acredita hoje na justiça dos nossos governantes, em tudo que nós temos visto? Você tem certeza absoluta que daqui a 10 anos o evangelho vai continuar sendo livre no país? Certeza absoluta. Você pode falar assim, daqui 10 anos, fica tranquilo, pastor. Daqui 20 anos meu filho vai poder estar pregando a palavra. Você pode dizer isso? Não pode. Dias difíceis nós estamos vivendo. Em tempos difíceis, nós temos que saber em quem nós temos crido. Porque mentiras serão tratadas como verdades na nossa mente. Na nossa mente, não. Mentiras serão jogadas como verdades à nossa vista. E muitas vezes, a palavra diz, muitas vezes os próprios cristãos vão mudar a sua forma de pensar. Porque há uma comoção geral entre todos os brasileiros sobre a crueldade e a violência e a, estupidez humana de um homem que bate numa criança de 4 anos e mata com dilaceração no fígado. O menino lindo, todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo viu a foto do menino. Que absurdo! Morte a esse homem! Que morra na prisão. E ao mesmo tempo, essas pessoas estão comemorando. Porque, comemorando não, no Brasil, estão lutando para que o aborto seja livre. Tela azul, irmão, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Jesus, no ventre da mãe, conversou com João Batista no ventre da mãe dele. Aí eles podiam ser mortos. Esse é o tipo de coisa que está sendo ensinada para os cristãos. E tem cristãos que creem e acham bonito. Porque a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não me conformo, irmãos. Não me conformo. Ou a gente tem Cristo como Ele é, e nós não perdemos, e Ele não vai ser pedra de tropeço, ou nós vamos sucumbir a esse mundo. Só que a palavra fala também o que vai acontecer com aqueles que sentirem comichão nos ouvidos e começar a procurar Deus em outros lugares, em outras pregações. Não se engane, Deus não muda, desde sempre. A verdade dele é imutável, você goste ou não. Agora, conheça Ele, não ouça simplesmente. Vai conhecer no mais profundo do seu íntimo. Ore a Deus, busque a Deus. Vá nos seus conceitos mais internos. Deixa eu dar um conselho para o jovem. É muito bombardeio de ideia, de coisa na nossa mente. Feche os teus olhos no teu quarto, os adultos também, mas jovens principalmente, feche os olhos no teu quarto e reflita sobre esses determinados temas. O Senhor colocou no homem, por incrível que pareça, uma moral. Eu não conheço a cabeça de cada um, mas eu tenho certeza, irmão e irmã, você não é a favor do aborto. Você não é a favor do aborto. Eu estou falando do aborto, mas estou usando um ponto para generalizar a forma de pensamento do mundo. Amém? Quero pedir para o irmão, não sei se é o Pedro que vai subir, é Pedro e a Marcele, né? Eu quero passar um momento de oração mesmo, irmãos, que a gente possa refletir
A ideia nessa noite não é trazer peso mais uma vez, mas é que nós entendamos que o momento é crítico. As previsões, os prognósticos não são favoráveis. E nós só vamos conseguir se nós estivermos com Cristo. Mas aí também o prognóstico é maravilhoso, irmãos. Por que a palavra diz? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Isso nos dá força não só para negar aquilo que está sendo vomitado em nós, mas nos dá força para andar pregando quem Ele é e pregando o evangelho da graça do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, medite enquanto os irmãos vão cantar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Não queremos errar. Somos falhos, somos homens falhos. Posso dizer sobre mim mesmo, Deus, sou muito pior do que João Batista, muito pior do que Pedro, muito pior do que Nicodemos, e com certeza muito pior do que muitos daqueles que estavam no meio daquele povo. Por que eu não te negaria, Senhor? Por que eu não tomaria um caminho paralelo do Senhor? Por que então eu acho que eu teria metanoia, eu conseguiria renovar minha mente? Senhor, não, sem o Senhor eu não consigo, Deus. Graças nós te damos pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, que não nos deixa, jamais vai nos deixar. Espírito Santo, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor venha revelando nos corações das pessoas, Deus, de cada um que está nos assistindo, que o Senhor revele agora qual é o ponto em que precisa ser melhorado, porque cada um de nós precisa de algo a ser melhorado. Nós precisamos da Tua ajuda para acertarmos, Deus, que o Senhor possa nos acertar em cheio, que nós sejamos o alvo do Teu amor, para que nós tenhamos um alvo também, Deus, que é pregar a Tua palavra. Aqueles que se perdem. Nós somos Teus, Jesus.